A final da Champions então tá definida entre Inter e Manchester City. O City acho que praticamente qualquer um aí colocaria como favorito, né? Um time que tá absolutamente destruidor na Favoritaço. temporada, na Premier League, na Champions League. Acabou de meter 4-0 no Real Madrid. Tem o Haaland, tem o De Bruyne. Cara, são muitos fatores aí pra colocar o City como favoritaço nessa final. Enquanto a Inter de Milão fez o caminho dela, né? Ganhou o clássico aí contra o Milan, venceu os dois times de Portugal de forma muito difícil aí no mata-mata, mas conseguiu chegar na final aí se superando, né? Poucos imaginavam que eles poderiam chegar até lá. E vai enfrentar ali o Manchester City como underdog, né? Claramente eles vão chegar ali, podem ganhar, é óbvio que podem ganhar, isso aqui é futebol e a Inter não tá jogando nada mal, mas com certeza o favoritismo tá todo com o Manchester City. E vale lembrar, estamos gravando, fazendo essa live aqui, esse cast, no dia 18 na verdade 17 de maio, e a final é apenas dia 10 de junho. Então tudo que a gente for falar aqui pode mudar um pouquinho, porque a gente sabe que em 20 dias muita coisa acontece, né? Vai que, sei lá, uma lesão do De Bruyne, uma lesão do Haaland, né? Alguma coisa pode acontecer e mudar o panorama geral da Guardiola partida. briga com o Sheik, é demitido. Isso. Sempre tem alguns fatores que podem mudar o panorama da partida, né? Mas falando com o que a gente tem em mãos hoje, com as informações que a gente tem hoje, com os times que a gente tá vendo jogar hoje, como é que tu projeta essa final aí, Yuri? Tu acha que tem alguma chance do Manchester City se meteu esse amasso pra cima do Real Madrid, tu acha que tem chance do City meter um amasso pra cima da Inter? Como é que também fica a questão de ser jogo único, né? Projetar uma massa no projeto. Vendo uma galera aí dizer que vai ser 4-0, vai ser 3-0. Acho que não, acho que a Inter tem uma defesa muito boa e o Inzaghi com certeza vai montar um bom plano de jogo ali para tentar anular o City, mas com certeza o City é favorito. Isso aí não tem ponto correr não. Não adianta chegar aqui e querer pagar de cult do futebol e dizer, não, mas a Inter ela tem 3 Champions, a Inter ela tem uma história gigantesca, A a camisa, a Inter ela camisa vai teve pesar. Ronaldo, teve Ronaldo Fenômeno, teve Adriano Pô, o Imperador, Ronaldo vai teve entrar em Loda campo, cara. Matheus. Não adianta chegar aqui com essas conversinhas, não. O City é favoritaço, é muito favorito, não chega a ser pouco favorito, não. Quantos por E cento tu diria? De 0 a 70%? 70-30. 70-30. Eu acho que o City é 70-30 contra a Inter nessa final aí. Acho que, mas ao mesmo tempo, obviamente, eu reconheço que a Inter tem totais condições de chegar lá e vencer o City. Eu acho que é um cenário um pouco parecido com o do Chelsea em E eu ia 2021. falar isso. Em 2021 eu também considerava o City favoritaço, né? O City que naquela temporada ganhou a Premier League, eliminou o PSG com muita tranquilidade para jogar a final contra o Chelsea. Considerava eles muito favoritos. Era um City pior do que esse, né? Era um City mais fraco, com jogadores, de maneira geral, vivendo uma fase mais fraca. Especialmente, por exemplo, o De Bruyne. Naquela temporada 2021, o De Bruyne não é nem de longe tão boa quanto essa. E eles não tinham o Haaland, né? E também não tinha uma defesa tão boa quanto essa. Acho que a defesa do City agora tá mais equilibrada. E mesmo assim, eles foram lá e perderam para o Chelsea com um cenário que eu imagino que vai acontecer nessa final. Né? Então a gente viu o Chelsea se defendendo muito, e aí na estocada que eles conseguiram dar ali, o Mason Mount passou para o Havertz driblou o Ederson e fez o gol. E aí depois que sai o gol do Chelsea, acabou. Não acontece mais porra nenhuma, o Chelsea se fecha ali e o City não consegue furar a defesa. A gente já cansou de ver, cara, assim, esse time do Guardiola, geralmente eles dominam a posse de bola e enfrentam retrancas. E a gente já viu várias vezes as retrancas darem certo contra o Manchester City. A gente já viu muitas retrancas funcionarem, os caras encaixarem os contra-ataques e vencerem. Foi assim, por exemplo, na última vez que o City perdeu no Etihad Stadium, né, contra o Brentford. Né? O Brentford fez aquele jogo ali, conseguiu encaixar bem os ataques ali, do Tony meteu 2 gols e eles venceram. Então, eu acho que vai ser um plano de jogo que a Inter vai tentar. Não sei o quão difícil vai ser, não sei o quão encaixada vai estar a marcação da Inter, né? Porque depende disso, né? De estar encaixado. O Guardiola vai enfrentar uma coisa que ele detesta, que é a tal da linha de 5, né? A Inter joga com 3 zagueiros, aí vai estar ali o Bastoni, o Darmian e o Acerbi, aí volta o Di Marco, volta o Dumfries e fica aquela linha de 5 federal ali, com as linhas bem juntinhas, bem compactas. É o tipo de coisa que, quando é bem feito, é difícil de você passar, mesmo você tendo um time assim tão bom quanto o do City. Uma coisa que, por exemplo, o City não vai conseguir explorar nesse jogo é a velocidade do Haaland, porque você vai enfrentar um time que vai estar em bloco baixo na maior parte do jogo. Então, essa característica aí do Haaland já não vai poder ser explorada. Tem que ver também quem é que o Guardiola vai escolher, se ele vai preferir, por exemplo, o Mahrez, que é um cara que dribla muito, o Foden, se ele vai preferir mais a pausa e o refino do Bernardo e do Grealish. Tem muitas nuances ainda para serem
decididas daqui para lá, né, cara? Mas o cenário de hoje é esse. O City é favoritaço e eu acho que vai vencer, não por goleada. Tu acha que o Inzaghi, talvez com a Inter, ele tente jogar nessa forma mais reativa e talvez ele poderia mudar alguma coisa na escalação, né? Porque contra o Milan ele repetiu a escalação, ele gostou do que viu na ida, deu certo, gostou do que viu na volta, deu certo de novo. Mas talvez o Brozovic pra pegar o De Bruyne no meio ali e o Lukaku pra ter um ataque um pouco mais rápido, né? Contra o Manchester City, não sei se tu pensa nisso. Eu acho que é uma possibilidade, especialmente porque o Lukaku tá muito bem. O problema é que o Dzeko também tá bem, né? É aquilo que eu falei, assim, na minha opinião, se você vai jogar em contra-ataque, o Lukaku é melhor do que o Dzeko, por característica. Não sei se o Inzaghi vai pensar assim ou se ele vai preferir seguir com o time titular que tem dado certo. O Brozovic com certeza seria uma boa opção. Pior que o meio-campo da Inter tá muito encaixado agora, na forma que tá. Porque assim, se você for pensar, pô, vai entrar o Brozovic, beleza, mas vai sair quem? Você tira o Dzeko pra colocar o Brozovic, pra ficar com 4 meio-campistas? Ou você tira o Çalhanoğlu, você tira o Mkhitaryan? São muitas possibilidades, cara. Daqui pra lá os caras ainda vão ter que quebrar muita cabeça pra ver quem vai entrar, quem vai sair, qual vai ser as duas equipes que vão jogar. E o Guardiola, tu imagina que ele vai tentar alguma loucura? Porque tu tem uma crítica bem grande ao Guardiola na final contra o Chelsea em 2021, né? Tu acha que ele vai repetir esse erro? Porque parece que ele tá um pouco mais pianinho, não sei se tu tá percebendo isso, né? Parece que ele tá um pouquinho mais cauteloso, né, com essas mudanças malucas dele, né? Pra quem não recorda, na final de 2021, essa foi uma temporada que o De Bruyne teve muitas lesões, então o Gundogan tava jogando meio que como meio atacante, numa função mais parecida com a do De Bruyne. E tava metendo gol a rodo, ele foi o artilheiro do City naquela temporada. Aí chegou na final, o que é que ele fez? Ele tirou o Rodri do time titular e colocou o Gundogan de volante. Aí o time foi todo pro cacete e o Chelsea acabou sendo campeão. Eu acho que não, eu acho que o Guardiola, ele tem aprendido com as lições dele, cara. Eu até fiz essa piada no Twitter, né, que ele poderia entrar com a escalação mirabolante, mas ele escalou exatamente o mesmo time que enfrentou o Real Madrid no Santiago Bernabéu. A única diferença foi a postura, né, enquanto aquele City entrou para controlar o Real Madrid, esse City entrou para fuzilar o Real Madrid, para ir para cima. Então, eu acho que ele tem aprendido com os erros dele, né, essas últimas Champions aí mostram isso, né, as últimas duas, que ele não tem mais chegado na hora H e inventado moda, tirado o jogador de posição, ele tem escalado os jogadores onde eles gostam de jogar, então, pô, se tu gosta de jogar na ponta esquerda, ele coloca o cara na ponta esquerda, se tu gosta de jogar no meio, tu vai jogar no meio, e assim por diante. Tanto que, assim, ele não tem mais tirado o Rodri do time, né? O Rodri é o dono da volância e ele não chega em jogo importante e tira o Rodri de volante para colocar outro jogador. Ele tem mantido mais os jogadores no conforto deles. Então, eu acho que se for para chutar, eu acho que ele vai entrar na final com o mesmo time de hoje. E cara, lembrando muito, né, rapaziada, mais uma vez, a final é daqui 20 e poucos dias aí. 24. O City eu não consigo ver entrando numa maré negativa, porque os caras... Só se eles perderem a final da FA Cup pro Manchester United, né? Porque assim, vai ter aquele banho de alga fria, de pô, cara, a gente tava tão perto de conseguir a tríplice coroa, e ao mesmo tempo, pelo fato de ter perdido pro maior rival. E a final da FA Cup... É dia 3, é uma semana antes da final da Champions. Daqui pra lá eles têm aí o restante da Premier League, que eles devem garantir a vitória. Vão comemorar, né? Eles vão comemorar aí com... Provavelmente vão ter quatro não, né? 3 jogos. Quer dizer, eles vão ser campeão agora no fim de semana, aí depois vão ter 2 jogos pra comemorar. E aí se preparar para as 2 finais. Exatamente. E aí essa final contra... Mas, cara, eu acho que essa final contra o Manchester United só poderia afetar eles pra final da Champions caso eles tomassem um amasso do United que... muito difícil acontecer, né? Se for uma derrotazinha, mesmo que seja clássico, final e tal, se for uma derrota assim por 2-1 nos pênaltis, alguma coisa assim, eu duvido que poderia baquear o City. Depois de vencer uma Premier League, tá numa final de Champions, não ia ser uma final de Copa da Inglaterra que ia baquear os jogadores, creio eu, né? Baquear não, mas pode ser que atrapalhe um pouquinho no planejamento. Tipo, sei lá, vai que, por exemplo, o Guardiola chega para enfrentar o Manchester United com essa escalação ideal na cabeça, aí dá tudo errado. Aí ele vai e fala, não, tem que mudar tudo. Aí muda o time inteiro, chega na final da Champions e dá merda de novo. O De Bruyne na zaga, o Julián Álvares na lateral direita, e pá. Mas, cara... O na volância. Eu acho que vale também te destacar que o único time inglês que tem uma tríplice coroa até hoje é o Manchester United da temporada 98-99, quando eles ganham aquela Champions, inclusive, com os 2 gols nos acréscimos do segundo tempo. E o City pode se tornar agora mais um clube inglês a vencer a tríplice coroa, né? Então, Copa da Inglaterra tá aí pra eles vencerem, a Premier League já é praticamente deles e a Champions também tá aí no radar. Então, cara, seria uma temporada absolutamente histórica, né? E se tu for pensar agora, os únicos que podem parar a tríplice coroa do City é o Inzaghi e o Ten Hag, né? E sabe um fato curioso, cara, que eu tenho notado?
Antigamente era mais raro ter tríplice coroa no futebol, só que a gente teve em 2009 do Barcelona, 2010 da Inter, aí em 2015 do Barcelona, 2020 do Bayern de Munique e agora podemos ter mais uma sexta tríplice coroa no espaço aí de 15 anos, 14 anos, né? Então tem se tornado um pouco mais comum a possibilidade de acontecer. O Barcelona até poderia ter feito outro em 2011, mas acabou perdendo uma final pro Real Madrid. E outro detalhe curioso sobre essa final é que, assim, os 4 anos de Guardiola no Barcelona, ele ganha 2 Champions em 2009 e 2011 e ele cai na semifinal em 2010 e em 2012. E essas 2 semifinais que ele cai, 2010 é para a Inter, que ele vai enfrentar agora, inclusive é o primeiro confronto dele contra a Inter desde então. Ele não chegou a enfrentar a Inter outra vez de lá para cá. Só um recordatório bem rápido, né? Nessa semifinal de 2010 é aquela que foi dita por algumas aí como a maior retranca da história, que foi quando a Inter do Mourinho, né, fechou o Barcelona daquela maneira. É que capaz de acontecer alguma coisa parecida. E em 2012 foi a outra semifinal que ele caiu. Foi pro Chelsea, que foi a outra equipe que ele chegou na final pelo City. Só que, assim, ele teve a revanche contra o Chelsea e deu merda. E agora ele vai ter a revanche contra a Inter. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas assim, só de brincadeira, se fosse pra cravar um placar hoje, dessa final aí, quanto é que tu chutaria? 2-0 pro City. 2-0, assim, um protocolar, assim. Toca lá, faz um gol no primeiro tempo, um gol no segundo, um abraço. Mas sabe o que é bem capaz de acontecer é o City martelando. No final do primeiro tempo, sai um gol de peito do Mkhitaryan, que jogou no Manchester United. Aí no segundo tempo, o City volta, pressiona. O Onaná cata uma, cata duas, cata três, é bola em cima da linha. Guardiola fazendo substituição, andando para um lado para o outro e tal, e a torcida enlouquecendo e tal, e papapá, e aí Inter campeão.